Shalom, bom dia na graça de nosso Pai Eterno. No nome de Jesus, vamos fazer a leitura, continuar a leitura de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. A história conta que a primeira carta que o apóstolo escreveu para das igrejas que o apóstolo Paulo tinha, bastante, ele mesmo era a liderança. Aleluia, glória a Deus. A internet está vacilando aqui, eu espero que ela melhore. Vamos ver. Então, eu vi uma pessoa falando sobre o apóstolo Paulo, que ele voltava nas igrejas para dar satisfação da obra. Mas a obra foi Deus que deu para ele que era o líder daquela obra. Ok? Aleluia! Ele era um apóstolo. O apóstolo é aquele que é chamado pelo próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Então ali o apóstolo Paulo, aquela obra, Deus deu para ele. Ele era o líder, mas ele não ficava parado numa igreja. Ele não estava preocupado em levantar grandes templos, nem grandes monumentos, e nem um nome de fama. Ele não estava preocupado com isso. O apóstolo Paulo, ele fundava as igrejas e continuava a pregação. Ia por toda ali a Ásia, o Oriente Médio. Ali foi o berço do cristianismo. Depois de Jerusalém foi ali. Depois Roma também. Uns dizem que Roma começou primeiro, a pregação em Roma começou primeiro do que o apóstolo Paulo estava pregando. Ok, pode ter sido, gente, mas para quem vai ficar brigando onde começou primeiro, onde começou depois? O importante é que o Senhor Jesus enviou a palavra dele para todo mundo, ok? O maior apóstolo que teve evangelista é Paulo. Isso aí ninguém ganha dele, porque além Deus usar ele para abrir muitas igrejas, ele era uma pessoa muito humilde, ele era uma pessoa que fazia tudo por amor a Deus. Então, você quer um exemplo de pessoas a seguir na Bíblia, na Nova Aliança, no ministério da igreja, siga apóstolo Paulo. Leia as cartas aos Romanos, aos Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas, Timóteo, todas aquelas cartas de Paulo maravilhosas, lindas, que você tem dúvida de alguma coisa, de como você deve se comportar como igreja de Cristo, leia as cartas paulinas, pesquise, procure as cartas paulinas, ok? Então o apóstolo Paulo foi o maior evangelista da história, e é aquele que deu a vida, que venceu, que sofreu e que venceu. Exemplo dele nós temos que seguir. Às vezes a gente quer seguir o exemplo das pessoas, dos líderes religiosos de hoje, aí os líderes religiosos caem e as pessoas se decepcionam, não quer mais Deus porque o líder religioso caiu. Mas quem mandou você seguir o líder religioso? Você tem que seguir Jesus. Primeiramente Jesus, e segundo, ver o que os apóstolos, chamados por Cristo, pregou. Mas vamos dar continuidade à leitura, senão eu vou ficar aqui falando, e Deus nos abençoe. Então hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 2 e a segunda parte do capítulo 2. Já fiz a primeira parte, agora é a segunda parte do capítulo 2. Então diz assim: e sabeis que procedemos com cada um de vós como um pai com seus filhos. Ok? Aleluia. E sabeis que procedemos com cada um de vós como um pai com seus filhos. Nós vos temos exortado, estimulado, conjurado a vós comportardes de maneira digna de Deus, que vos chama ao reino e à sua glória. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus
porque recebeste a palavra de Deus que de nós ouviste e acolheste, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que agem eficazmente em vós, os fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Com efeito, irmãos, aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, na Ásia, no Oriente Médio. Aqui já falei que ele, o apóstolo Paulo, foi o maior evangelista de todas as épocas e que foi fiel até a morte. Então, o cristão precisa conhecer as doutrinas dele, ok? Então, vamos lá. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo. Tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas, o mesmo que eles sofreram dos judeus. Então tinha os judeus crentes, Judeia é a terra dos judeus, que hoje chamam-se de Palestina, mas é Judeia o nome, foi dado à tribo de Judá. E ali tinha as igrejas da Judeia, ok? Que hoje nem se fala dessas igrejas, mas tinha as igrejas da Judeia. Então tinha os judeus crentes e os judeus não crentes. E nós temos que especificar isso para as pessoas não entender a palavra errada. Tinha os judeus crentes. Se tinha igreja na Judéia, porque tinha judeus crentes, ok? Porque Judéia é a terra dos judeus. E lembrando que hoje deram-se o nome de Palestina. Mas vamos lá. Deus seja louvado. Então, ó, aqui ele fala, né? Qual o versículo que eu li aqui? Tem que voltar aqui. Nós vos temos exortado, estimulado, conjurado a vos comportardes de maneira digna de Deus, de Adonai, de Hashem, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Ok? Por isso é que também nós não cessamos de dar graça a Deus, a Adonai, a Hashem. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia as pessoas não creem quando a gente fala Deus, mas quando a Nova Aliança fala Deus, está falando de Adonai e de Hashem. Ok? Vamos lá? Porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouviste e acolheste, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é. Não é palavra de homem, a palavra dos apóstolos não é palavra de homem, que é a palavra de Deus, ok, gente? Não como palavra de homem, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, de Adonai, de Hashem, a igreja de Hashem. Você que condena a igreja cristã, você que condena o nome Deus, o nome Jesus, fique sabendo que as igrejas de Hashem, ok? Você segue a letra, você não segue o espírito do Deus vivo, você segue a letra. Você que briga por causa disso, você segue a letra. Siga o dono da letra. Aleluia! Glória a Deus! Como palavra de Deus e age eficazmente em vós os fiéis. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, das igrejas de Adonai, de Hashem. Ok? A igreja é dele. Aí o nome não é Deus, é Hashem. A igreja é dele. Sabia disso? Não tem outro. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo, ok? Do Pai e do Filho. Tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas, o mesmo que eles sofreram dos judeus. Então, quando fala aqui dos judeus não crentes, porque tinham judeus crentes. Tem que explicar. Ok? Vamos continuar aqui o versículo 15.
aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, que são inimigos de todos os homens. Gente, o Senhor Jesus contou uma parábola aos judeus. O Senhor Jesus pregou para os judeus. Toda vez que você lê o Evangelho, vê ali que quando o Senhor Jesus está no meio de outro povo, está escrito no Evangelho, ok? Normalmente, a maioria das pregações, tudo ali o Senhor Jesus está fazendo para os judeus. E o Senhor Jesus falou da história da parábola, que o Senhor plantou o trigo e veio o inimigo à noite e plantou o joio. Então ali tinha falsos judeus. Tinha falsos judeus, como até hoje tem falsos judeus e falsos cristãos. Aqui a gente não menospreza ninguém, nem levanta bandeira para ninguém. Aqui a gente prega a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus contou aquela parábola a eles, falou que tinha joio no meio do trigo. Então tinha falsos judeus ali. Então aqueles judeus, os judeus que eram sinceros como o apóstolo Paulo, ele se converteu a Cristo. Ele era perseguidor, mas ele se converteu a Cristo. Agora aquele que morreu jogando pedra em Jesus, esse daí não era judeu de verdade. Ok? Porque às vezes a pessoa não entendia, ficou quieta na dela, continua a vida dela. Ok? Agora aqueles que além de não crer, ainda maltratou os cristãos, morreu jogando pedra nos cristãos, o fim dele é as trevas. Não importa se ele é judeu, grego, romano, muçulmano. Não importa, gente, quem é. Jogou pedra no Cristo, Jesus de Nazaré, o final é as trevas. Se não se arrepender. O apóstolo Paulo perseguia, mas ele se converteu e ele se arrependeu. Mas aquele que morre sem se arrepender, o final é as trevas. Não vamos discutir isso, gente. Tem tanta coisa pra gente fazer, né? Vamos continuar a pregação do Evangelho? Visto que nos proíbem pregar aos gentios para que se salvem. Então o que acontece, gente? Primeiro, gente, eu já estou até com calor aqui, coloquei tanta roupa hoje que agora eu estou com calor. Tem um solzinho aqui gostoso. Mas daqui a pouco esfria. Deixa eu explicar. O que acontece? Primeiro, aqueles que pregavam o Senhor Jesus de Nazaré era grandemente perseguido. Depois, aqueles que aceitavam se converter, igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um judeu que perseguia a igreja de Cristo. Ele se converteu. E tantos outros. Só que o apóstolo Paulo foi o diferente. A diferença ali fez o apóstolo Paulo. Quem não conhecia as pregações do apóstolo Paulo não entende direito o Evangelho. Então, Pedro e os demais judeus, eles falaram assim, tudo bem, a gente crê no Messias, que é Jesus, é Yeshua, não importa o nome, é ele, só tem ele, não tem outro. Ok? E aí, aleluia, glória a Deus. Por que eu falo isso, gente? Porque hoje em dia as pessoas estão seguindo a letra, elas não seguem o Cristo, o Messias, elas seguem a letra ali, a letra mata. É isso que a Bíblia diz, ok? Deus seja louvado. Aí o apóstolo Paulo perseguia, e aí ele se converte a Cristo, e ele porque queria converter todo judeu. Ele sofreu, foi apedrejado, foi preso, um bocado de coisa. Se eles pudessem, ele tinha matado dele, só não matou porque Deus não deixou. Aí tem um apóstolo Pedro, um grande pregador também, abençoado de Deus, que o Senhor Jesus deixou como liderança do grupo. Pedro era o mais velho da turma. Aleluia, glória a Deus. Recebeu o Espírito Santo de Deus e estava fazendo a obra de Deus. Os primeiros milagres foi feito com Pedro e João. A gente vê lá, né? Só ler o livro de Atos. Aleluia. E aí, eles falaram assim, tudo bem. Jesus morreu, nos salvou, nos deu o Espírito Santo, mas é só para nós judeus. Era assim, gente. É só para nós judeus. Então, um dia foi preciso Pedro ter uma visão de uns animais impuros e falar, Pedro, mata e come. Ele estava em jejum até o meio-dia, foi orar para entregar o jejum e ia almoçar. Naquela época as pessoas acordavam muito cedo e não tinha
tanta comida como hoje não, gente. Mas aí, ele estava ali orando, orando. Aí veio essa visão para ele, enquanto ele estava orando, entregando o jejum para ele almoçar, ele estava orando ali. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Eterno. Ô Padre, santo é teu nome. E aí veio aquela visão, mata e come. Aí ele falou, não, eu não vou matar isso e comer não, nunca comi isso. E veio, parece que 2 ou 3 vezes aquela visão, depois o lençol de animais foram recolhidos. Então Deus vai falando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas chega uma hora que ele vai falar com o outro também, né? Não existe uma pessoa só no mundo. Aí, depois chegou os gentios na casa de Pedro, que Deus também tinha mandado ir, e Pedro entendeu que era para ele acompanhar aqueles gentios, que era a turma do Cornélio. Mas Pedro não queria ir na casa dele. Pedro não queria ir porque ele não queria entrar na casa de gentil. Mas Deus foi preciso dar a revelação para ele entender isso. E aí o apóstolo Paulo aqui nessa carta de Tessalonicenses, ele está falando isso. Os judeus era assim, uma parte cria no Senhor Jesus, outra parte negava o Senhor Jesus. Aquela parte que negava perseguia os que cria, perseguia terrivelmente. Se precisava ter, matava. E não matava mais porque o Eterno Deus não permitia existir as leis, né, que tinha que ser obedecida. As leis romanas que estavam ali tomando conta, para pôr a ordem em Jerusalém. Ok? Você conhece a história? Aleluia, glória a Deus. E aí, aqueles que abraçaram a fé em Jesus de Nazaré, falou, tá bom, a gente vai crer nele, que a gente crê que ele é o Messias, amém, glória a Deus, a gente viu os milagres que ele fez, ele era um homem justo, amém, realmente. Aí, eles falaram assim, não, mas para gentil não, só para nós. Aí foi preciso o Eterno Deus, através que o Senhor Jesus apareceu a Paulo ali, quando Paulo ia prender crentes, maltratar crentes, bater em crentes, o Senhor Jesus apareceu para ele. Ele caiu por terra. E depois lá na frente o Senhor Jesus falou para ele que era para ele pregar para os gentios. Ok? Então foi várias vezes, não foi uma vez só não, que o Senhor Jesus falou, Paulo vai pregar para os gentios. Então Paulo é o nosso apóstolo. Quem não conhecer ele, não conhece as doutrinas de verdade. Aleluia, as doutrinas cristãs. Mas vamos lá. Visto que nos proíbe, eu estou lendo 1 Tessalonicenses 2, versículo 16. Visto que nos proíbe pregar aos gentios para que se salve, e com isto vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Ok? Nós não sabemos o que aconteceu aqui. Algum acontecimento tinha aqui quando o apóstolo Paulo falou isso. Mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Por quê? Porque eles não queriam que o evangelho fosse pregado. Ok? Primeiro eles não queriam que fosse pregado o nome de Jesus. Aí aqueles que aceitavam Jesus não queriam que fosse pregado aos gentios. Conheça direito o Evangelho de Cristo para você não sair por aí falando coisa com coisa. Que eu tenho visto muitas pessoas na internet falando coisa com coisa sem conhecimento. A melhor coisa que a gente tem que pregar é a própria palavra, gente. Não é eu acho. Hoje em dia está cheio de achismo na internet. É achismo evangélico, é achismo judaico. É cheio de achismo, mas não é eu acho, é a palavra. Vai para a palavra. O que a palavra diz? Vamos continuar a leitura? Versículo 17. Nós, irmãos, separados de vós, por algum tempo de vista, não de coração, temos o mais vivo e ardente desejo de vos rever. Apóstolo Paulo falando. Nós temos o ardente desejo de vos rever. Pelo que fizemos o possível por ir visitar-vos, ao menos eu, Paulo, em diversas ocasiões,
mas Satanás nos impediu. Então ele estava falando aqui para os Tessalonicenses. Olha, é uma luta muito grande para pregar para os gentios, muito grande, porque até os próprios judeus crentes se levantavam contra. Gente, tem gente que não conhece a nova aliança. Acredite tudo que vai para a internet. Vamos lá. E o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses, Tessalônica, ok? Essas cidades que eram fora de Jerusalém, elas tinham pessoas que eram judias e elas tinham pessoas que eram gentias. Como a maior parte era gentil, essas igrejas acabam se tornando com mais gentios nela. Toda a Ásia, que hoje é o Oriente Médio, toda a Europa depois, tinha judeus também nessas igrejas, porque já tinha judeu pelo mundo da época, naquela época que a pessoa estuda a história, já tinha judeu pelo mundo da época. Então nas igrejas tinha judeus, mas a maioria era gentios. Todas as igrejas ali da Ásia Menor, do Oriente Médio, e depois veio para Roma, para a Europa, todas essas igrejas ia ter algum judeu ali, mas a maioria era gentil. Vamos lá. Nós, irmãos, separados de vós por algum tempo, ele falando aqui, eu já li esse versículo. Separado de vós. Aqui ele está falando com os de Tessalônica, ok? E ele estava falando que era separados, mas no coração estava ligado. E ele falou aqui que ele tinha um ardente desejo de vê-los. Vamos ler o 18. Pelo que fizemos o possível por visitar-vos. Ao menos, eu já li, mas estou relendo. Eu, Paulo, em diversas ocasiões, mas Satanás nos impediu. Até para o apóstolo Paulo ir em Tessalônica visitar a igreja, ele enfrentava grandes problemas, porque o inimigo queria colocar empecilho. Hoje em dia, quando a gente fala que o inimigo atrapalha, que as pessoas dizem, tudo é diabo, tudo você fala é diabo. Gente, é a própria Bíblia que fala que o inimigo estava atrapalhando Paulo até de visitar a igreja. É a Bíblia que fala, gente. Eu sei que as pessoas dão lugar ao diabo. Infelizmente, dá lugar ao diabo as pessoas. Os crentes, tô falando de crente, que o mundo jaz no maligno. O mundo já é do diabo. Os crentes dão lugar. Eu sei que dá. Mas o inimigo coloca tropeço. O apóstolo Paulo era um homem santo de Deus. E o inimigo colocava tropeço na vida dele. Então o inimigo coloca na vida de todo mundo. Não vai pensando vocês que o diabo é bonzinho. Tem gente que acha que o diabo é bonzinho, né? Não é à toa que tem um monte de seguindo falsas doutrinas. Então o apóstolo Paulo falou. Satanás nos impediu. Então, a obra tem impedimento sim pelas trevas. E se o crente não tiver consciência disso, vai fazer besteira. Porque pensa que está mexendo só com seres humanos. Vamos lá. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Cubra-nos com o teu sangue, Jesus. Cubra a minha vida e a vida dos meus filhos e netos e todos os meus familiares. Cubra-nos com o teu sangue, Jesus. Vamos continuar lendo? Pois quem senão vós será a nossa esperança? Falando para os Tessalônicos. Eles eram a esperança. Por quê? Porque um dia no futuro Paulo não ia estar mais. E a igreja que ia estar continuando pregando o evangelho, ok? Pois quem senão vós será a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus, no dia de sua vinda. Sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. Ok? Finaliza a carta assim. O apóstolo Paulo, falando para os Tessalônica, falou da perseguição que a igreja de Tessalônica teve, daqueles judeus não crentes que perseguia a igreja de Cristo. Os judeus que eram crentes queriam que o evangelho ficasse só para eles. É luta. Mas Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar os gentios. E o apóstolo Paulo falou aqui para a igreja de Tessalônica: eu quero ir visitar vocês. Eu estou planejando visitar vocês. Só que o inimigo já se levantou contra. E você vê defeito só nos humanos. E você não sabe quem está por trás dos humanos. Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então,
por atrás daquela pessoa que você está xingando, que você está com ódio, que você tem um demônio dando risada da sua cara. Ok? Que o eterno Deus nos cubra com o sangue dele e nos livre de todo o mal, no nome santo de Jesus de Nazaré. Fiquem todos na Shalom. Siga meu YouTube, Bíblia Diária Helena. E minha página no Facebook também é Bíblia Diária Helena. E o perfil do Facebook é Helena Frases. Fiquem todos na Shalom. Eu falo isso, gente, porque depois eu vou colocar também um vídeo em outras redes sociais. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.